7h29, a gente já recebe aqui nos nossos estúdios a convidada de hoje, a Larissa Galli, que é psicóloga, onde a gente vai falar sobre exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional que atinge muitas pessoas e às vezes as pessoas nem se dão conta que estão passando por isso. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, burnout, ela é uma síndrome ocupacional, né? Que é do esgotamento físico realmente e mental, onde as pessoas confundem bastante com uma depressão ou algo de sobrecarga, né, no trabalho. E isso realmente atinge muitas pessoas. De repente, quem está ouvindo a gente está passando por isso, né? E muitas vezes não se dá conta. Isso. Hoje, estatisticamente falando, a cada duas pessoas, uma pode estar apresentando a síndrome de burnout. E o que desencadeia isso no dia a dia? Olha, ela é realmente, ela tem algumas fases que são bem distintas, mas nós podemos falar sobre três, tá? Ela é como se fosse um secador que você coloca na tomada errada, no 220, e ela dá um ápice de produtividade, né? Porque a pessoa ela quer entrega. E depois ela vai baixando e chega num momento em que ela não tem mais produção. O que desencadeia isso é trabalhos muito estressantes, aonde há uma cobrança muito grande, aonde você tem que fazer turnos muito exaustivos e aonde você tem que dar uma entrega, normalmente ou de meta ou de equipe, aonde o seu organismo não consegue aguentar. E aí a pessoa vai demonstrando isso. Ela demonstra no próprio local de trabalho ou ela consegue segurar normalmente, né, para todo mundo estar normal, mas quando chega em casa, aí ela desaba e aí tudo que ela segurou, ela solta em casa e aí aquela situação desconfortável para toda a família. Normalmente, como funciona? A síndrome de burnout, ela não consegue ficar só em casa. Ela também é desencadeada, essa reação, no trabalho. Por quê? Porque a pessoa, até quando ela vai atender, vamos supor um médico, eles estão bem altos na estatística dessa síndrome, tá? Quando ela vai atender, ela já não tem mais paciência, ela não consegue manter a calma, ela tem uma irritabilidade muito grande, ela negligencia a família. Então, como eu disse anteriormente, ela dá uma entrega no trabalho, onde parece que só o trabalho importa, só que quando ela vai mudando de nível, começa a afetar ali também, né, no laboral, e isso daí reflete na família. Então, ele não pode analisar só o ponto profissional, ele tem que analisar o familiar também. E do ponto de vista da empresa, quando a empresa identifica, a gente pega grandes empresas, ela tem vários setores, né? E, inclusive, muitas com atendimento, com o RH mais próximo, que normalmente conversa, que consegue entender, até encaminhar, se for o caso, se detectar que realmente está uma situação muito complicada. E empresas menores, normalmente, como que as empresas identificam e podem dar esse encaminhamento para esse colaborador, para que ele possa procurar uma ajuda de um profissional? Como é que é isso do entendimento dessas empresas? O bom sempre dentro das empresas é realmente ter um setor que acompanhe a gestão de comportamento do funcionário. Quando nós estamos falando de uma empresa menor, na maioria das vezes empresas familiares ou microempreendedores, o que nós vemos? Tem que ter um olhar mais assertivo para esse funcionário que produzia bastante e está caindo dentro da produção. Porque como nós identificamos, são fases. Então, inicialmente, a empresa vê aquele funcionário como um funcionário padrão, modelo, que dedica o máximo àquela empresa na produtividade. Só que exatamente quando ele está produzindo mais do que o necessário ou do que ele fazia, ali também tem um ponto a ser identificado como o início dessa síndrome. Porque isso daí vai reverter um nível de estresse muito grande. E é sempre estar atento aos detalhes do comportamento do funcionário, tá? Então, os líderes, né? Quando nós falamos de empresas que têm gerentes, líderes, que têm equipes com metas agressivas, nós temos que dar um suporte emocional para esse líder. É onde nós conseguimos identificar com mais clareza e facilidade.
porque ela vai demonstrar com sintomas que podem normalmente até ser confundidos com outras doenças, né? Sim, a síndrome, ela é muito vista como uma depressão também, tá? Então, às vezes, as pessoas acham que ela está passando por um problema pessoal, Sim. né? E, às vezes, é exatamente na empresa que desencadeou isso daí. Então, são sintomas de ansiedade, taquicardia, irritabilidade, falta de vontade de estar produzindo, você fica antissocial, você negligencia sua vida social também. Então, tudo isso são detalhes a serem observados. E aí, realmente, é muito complicado, porque a gente sabe que vivemos dias, né, depois da pandemia, principalmente, onde a gente viu como é que a coisa funcionou aqui no Brasil em relação abre, fecha, funciona, não funciona, e muitas pessoas perderam o emprego, outras pessoas seguiram no emprego, fazendo serviço de 2, 3, Sim. né? Isso tudo contribuiu diretamente para que essas pessoas desencadeassem, né, a síndrome, né? Sim. E aí fica bastante difícil, porque não tem muita saída. E com a pressão, né? Ó, se não tá bom para você, pede as contas, sai, que eu coloco outra pessoa no seu lugar que vai fazer, porque tá parado e precisa trabalhar. E aí a pessoa fica naquela pressão que ao invés de a empresa ajudar, atrapalha mais ainda, né? Isso mesmo. E com esse ponto da pandemia, as pessoas começaram a produzir mais com medo de perder o emprego até. Então, às vezes, você tinha uma função dentro de uma empresa por corte, naquele momento em que nós estávamos realmente em recesso, né? Uma pessoa começa a assumir outros cargos e isso daí, com certeza, vai afetar ela diretamente. E aí, não tem essa que muita gente acaba dizendo: ah, mas está difícil para você, mas você está empregado, você tem que se sujeitar. Porque tem muita gente que tá desempregada, que está passando dificuldade, e você tem que erguer a mão para o céu e agradecer a Deus porque você está empregado. Isso acontece muito, né? Acontece, mas vem cá, como que você consegue produzir doente? A saúde mental, hoje em dia, ela está sendo muito falada exatamente porque as pessoas não têm mais. Né? Nós estamos passando por, depois de 2 anos, nós estamos vendo que nós esgotamos toda a nossa capacidade mental. E hoje fala-se muito sobre cuidar do corpo e esquece que a mente é que faz o corpo funcionar. E dinheiro não movimenta tudo, né? Ele não adianta você hoje trabalhar, e lógico, você não pode ficar sem trabalhar também, porque o capitalismo nos suga. Verdade. Mas, de qualquer forma, você tem que ter limites, tá? Você tem que impor limites para a sua saúde. Você não pode ser totalmente posicionado profissionalmente e negligenciar a sua vida pessoal. A saúde mental, ponto. A saúde mental da gente, ela precisa ser cuidada, né? A gente precisa parar e precisa analisar o que está acontecendo com a nossa cabeça no dia a dia, né? Porque o corpo, todo mundo vai se mexer, se move, vai fazer uma caminhada, vai correr, vai praticar aí qualquer outra atividade esportiva, enfim, tira de letra. Mas a cabeça tá junto, né? Exato. Os problemas que você possui estão junto, independente do que você está fazendo. Se está no ambiente de trabalho, se está praticando um esporte, a cabeça não para, ela tá ali, fluindo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender que ela pode estar com o corpo saudável, mas a mente doente, né? Exatamente. Eu falo que é sempre um ciclo, é uma conexão de mente, espírito, né, e corpo. E quando a gente fala sobre espírito, é o propósito que você tem. Então, não adianta cuidar simplesmente do corpo e negligenciar a mente. Você tem que fazer esportes, é ótimo, maravilhoso. Sim. E uma coisa que as pessoas também têm que começar a olhar, se você me permite, claro, é a alimentação. Ela influencia diretamente na nossa saúde mental também. Tá? Porque o cérebro, ele precisa dos alimentos saudáveis para que produza realmente enzimas para que o seu corpo funcione bem. Né? Então, é uma conexão. É corpo, mente e espírito que nós falamos. Normalmente tem algum exame, ou não, ou só no contato, quando a pessoa ela procura você, explica a situação dela, e aí você acaba diagnosticando que ela tem alguma coisa, por exemplo, pode ser burnout, pode ser ou qualquer outra doença ligada à saúde mental.
essa pessoa ela tem algum exame que ela pode fazer para detectar de fato, para entrar com o tratamento, muda a sua alimentação, vamos fazer uma suplementação de alguma vitamina, alguma coisa. Na prática, como que isso funciona de indivíduo para indivíduo? É investigação, tá? Então, quando o paciente ele chega, nós vamos fazer uma investigação do que está acontecendo na vida dele. A primeira fase é realmente fazer uma adequação de rotina fisiológica, tá? Então, nós vamos saber se ele dorme bem, se ele está descansando enquanto ele dorme, se a alimentação dele é correta e saudável, o que ele está fazendo para realmente aliviar a mente. Não é simplesmente você pegar um domingo inteiro e ficar assistindo televisão. Às vezes isso não descansa, te estressa mais. Então, é o alívio realmente da mente, ver como que está o ciclo dele, nós chamamos de ritmo circadiano, que é a hora que acorda, a hora que dorme, o que ele está fazendo, porque ele precisa dessa regulação fisiológica. Se fazendo tudo isso não mudou, ele ainda consegue, nós vamos fazer uma investigação mais profunda. Logicamente, o burnout, ele tem normalmente 10 fases para ele estar passando. Quando ele chega na 5ª fase, que é onde ele já está num nível de irritabilidade muito grande, e nós conseguimos diagnosticar que isso foi produzido no trabalho, o afastamento é o primeiro passo a ser tomado pelo próprio paciente. Né? Só que seria interessante quando ele começar a ver esses pontos, ele já procurar uma ajuda de um psiquiatra ou um psicólogo, para que não chegue ao ponto de ter que afastar e não voltar. Porque 40% das pessoas que desenvolvem a síndrome, elas se afastam do trabalho, pedem demissão e não voltam mais para a atividade delas. E não procuram ajuda. Mudam a rotina, mas não procuram ajuda. Que é muito grave, né? Muito grave. O que seria uma boa noite de sono? Quantas horas por dia? Um assunto sempre polêmico, né? Sim, muito polêmico. As pessoas acham que quanto mais dorme, melhor é. Não é. Você precisa de 7 horas, mais ou menos, de sono dentro de um ciclo regulado para que você se sinta bem. E você vai ver que você não precisa chegar aos finais de semana e passar o dia inteiro dormindo, porque aquilo já te sacia. Só que não é um ponto só, tá? O sono, ele é só mais uma peça a ser trabalhada, porque existem pessoas que dormem 7, 8 horas e não conseguem descansar. Então, a gente tem que dar uma analisada em como que é a rotina daquela pessoa. E aí, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Cada um tem um ritmo de vida diferente do outro. Exatamente. Os meus pacientes, a primeira coisa que a gente faz é uma planilha realmente de como que é a rotina semanal dela. Então, eu tenho pacientes que dormem 7, 8 horas por noite, não conseguem descansar, estão estressados. E, às vezes, a gente descobre que ele simplesmente se alimenta mal. E a gente muda a alimentação com produtos mais naturais, e não é nada muito exótico ou fora da curva, como se fala, e consegue reajustar um sono de qualidade. Porque normalmente a pessoa trabalha, vamos colocar que ela trabalha o dia inteiro, chega o horário 17 horas, 17h30, 18 horas, e aí janta, aquela janta, né, lá para 7, 7 e pouco, 19 e pouco. Uma janta mais, né, pesada, vamos colocar. Né? Pesada assim, um arroz, feijão, só come muita quantidade, um frango, um bife, de repente um macarrão, só que come bastante. Isso 19h30. Aí ela vai dormir 8, 8h30, 9 horas. Só que ela comeu muito. Normalmente, se ela está acostumada a fazer isso, isso pode desencadear ao longo de meses, né? Ou até anos com esse hábito, ela vai estar desencadeando, de repente, um problema de sono, por exemplo. Talvez ela não vai dormir bem, porque ela está sempre com o estômago cheio. E isso, com uma rotina diária, pode desencadear esse problema dela ter uma insônia, por exemplo, no meio da noite. Pode. A alimentação pesada à noite, ela realmente afeta o seu organismo, o seu metabolismo, né? Porque à noite o nosso metabolismo ele é mais lento. Ele não consegue digerir com tanta rapidez quanto durante o dia. Mas essa pessoa que ela come exageradamente à noite, nós temos que analisar quantas refeições ela está fazendo no dia. Então, se ela está comendo está se alimentando de uma forma tão exagerada, provavelmente é porque ela passou o dia
na escassez de alimentação, e isso daí tem que ser revertido. Então, o nosso cérebro, ele entende o seguinte: se você fica muito tempo sem se alimentar, eu vou fazer essa reserva, porque eu não sei que horas novamente você vai comer. Então, o que ele faz? Acumula, acumula. E nós não comemos comida saudável à noite, né? Normalmente é um lanche, uma pizza, alguma coisa mais pesada, exatamente porque tive um dia estressante, vou fazer o quê? Vou descontar na comida, hoje eu mereço. E isso daí, não que você não possa fazer, mas nós temos algumas regrinhas básicas, né? Para você realmente manter uma organização do seu ciclo, da sua fisiologia. Entendi. Bom, e aí qual que é o tratamento para a síndrome de burnout? Olha, primeiro vai ter que diagnosticar em qual estágio ele esteja. Dependendo do estágio, ele procurando um psiquiatra, ele vai entrar com alguma medicação e ele vai fazer um acompanhamento clínico, né? Para ele poder estar revertendo esse quadro. Mas normalmente é remédio e um acompanhamento. E mudar a rotina. E consegue reverter. Consegue. A pessoa tem que querer também, né, saber identificar que de fato está prejudicando a vida dela. Sim. No trabalho e dentro de casa. É interessante nós estarmos falando sobre isso, porque a maioria das pessoas que têm síndrome de burnout, elas, quando começam a sentir a falta de produtividade, ela se sente culpada. Porque sempre foi muito produtiva, sempre deu resultados maravilhosos e ela se culpa por não estar mais fazendo isso. Né? E ela não consegue enxergar imediatamente que ela está passando por um nível de estresse ou estafa mental muito alto. Então, ela não procura ajuda. O que ela faz? Ela tenta produzir mais. E isso daí vai caindo a produtividade, aumentando a irritabilidade e ela vai acabando negligenciando o tratamento precoce. Às vezes, sem ser cobrada. Sem Às ser vezes, cobrada. ela, na maioria das vezes, ela acha que ela entrega uma coisa e, de repente, ela acaba achando que não está entregando aquilo que ela sempre entregou, só que ninguém está cobrando ela, porque ela segue entregando. Sim. E aí ela quer duplicar ou dobrar aquilo que ela já faz. Sim. E muitas vezes, quando ela cai em si, está numa situação bastante complicada, né? É a autocobrança, né? Então, isso daí acaba fazendo com que a cobrança, ela normalmente não é externa, realmente. Ela é aquela cobrança que vem de dentro daquilo, do comparativo que você fazia com o que você era e o que você está fazendo agora. E como que eu posso prevenir no dia a dia? Olha, a melhor coisa é você já criar hábitos saudáveis, manter uma rotina onde você consiga equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Você não pode negligenciar o seu trabalho, mas também não pode negligenciar a sua família. Praticar exercícios físicos, porque nesse momento você vai estar desligando realmente a sua mente do trabalho ou de problemas. Uma corrida, um vôlei, qualquer exercício que faça você desligar do trabalho. Manter a vida social ativa e não é com parceiros do trabalho somente. Família, amigos, fazer alguma coisa dentro da sua rotina que te cause prazer. E equilíbrio. Então, quando nós vamos falar de qualquer doença mental, é porque há um desequilíbrio, ou um excesso, ou uma falta. E o burnout não é diferente. E quando a pessoa ela deve procurar o seu líder, o seu encarregado, o seu gerente, o seu chefe, né, alguém da empresa para conversar sobre esse tema? Quando que a pessoa fala assim, não, eu preciso conversar com alguém daqui porque tá difícil para mim? Ou pode começar, tá difícil, e eu preciso saber o que eu posso fazer. O certo seria ele manter uma intimidade com a liderança ou com a RH, exatamente para que não chegasse a tal ponto, né? Mas como a gente sabe que isso é difícil, quando a pessoa ela recebe uma informação de alguma atividade que ela tem que exercer, que ela tem que entregar, e aquilo causa uma ansiedade ou um desconforto muito grande, já é a hora dela procurar. Porque se ela sempre fez aquilo de uma maneira tranquila, ela foi contratada para dar aquela entrega e, de repente, ela não está se sentindo mais confortável em fazer aquilo, já é hora de procurar ajuda. Existem pessoas, duas pessoas, vamos citar duas pessoas dentro da empresa. Uma pessoa consegue trabalhar, tem que fazer isso, a pessoa faz bem,
tem que fazer tal coisa, ela vai lá, faz bem, e consegue tirar de letra, uma pessoa ágil, rápida. Por mais que tenha várias situações, ela consegue desenrolar e cumprir o papel e no final do dia tá tranquilo com cabeça boa. Ok. Só que a mesma pessoa que faz a mesma coisa que ela não consegue lidar com a mesma situação que essa pessoa desenvolveu, desenrolou, organizou, fez, jornada concluída, bora para casa. Só que outra pessoa fez um pouco mais da metade, não conseguiu entregar e está com alguns sintomas, né, por conta disso tudo, com a burnout em evidência. Existe casos que a empresa fala, pô, mas fulano não reclama, faz e está tranquilo, e a outra pessoa vive nessa lentidão, vive nessa reclamação. Não é possível isso. Pode acontecer dentro de uma empresa com colaboradores que fazem a mesma coisa, e um entrega, o outro não entrega, e reclama, e não está legal, e pode existir? Tem um ponto que, desse exemplo que você deu, que é muito importante que nós tenhamos uma visão sobre, Sim. tá? Existem muitas pessoas que são contratadas na empresa sem ser testadas as habilidades dela. E, às vezes, ela está contratada por um setor onde ela não tem habilidade de entrega. Sim. E o fato dela não estar entregando não tem nada a ver com a doença estar sendo desencadeada. O que as grandes empresas hoje elas fazem é contratar realmente analistas comportamentais para poder estarem fazendo testes e colocando cada funcionário, cada colaborador dentro do setor certo para aquilo que ela consegue entregar. O que pode acontecer nesse fato que você exemplificou, a pessoa que não está entregando, ela se sentir deprimida em comparativo a quem está entregando e não ser necessariamente o desencadeamento da síndrome de burnout. Quando a gente fala de grandes empresas, tem toda uma equipe, tem todo um aparato para identificar e de repente não chegar a esse ponto com profissionais distintos, né, de entrega. Quando a gente pega, por exemplo, um comércio, que é por exemplo, uma empresa de venda, seja, vende qualquer coisa, e tem vendedores, né? Normalmente a pessoa é boa no que faz, vende, tem pessoas que vendem, mas também são boas no que faz, mas de repente não tem algum plus, né? E aí pode acontecer isso. E uma empresa, um comércio menor não vai ter profissionais justamente para tentar identificar isso. E aí pode acontecer também, né? A pessoa pode desenvolver a síndrome de burnout e, de repente, chegar nessa questão com o proprietário da empresa alegando isso, né? Pô, mas mesma coisa, vendeu X e você não consegue sair disso, né? E aí começa a pressão. Sim, essa pressão pode ser desencadeada, sim. Exatamente por conta da entrega que aquela pessoa tem que fazer. E pontuando mais uma vez, a pessoa que ela começa a entrar nessa disfunção, ela primeiro entrega exageradamente. É quando ela tem muito prazer no início de estar trabalhando, de fazer aquela entrega. Vamos analisar, por exemplo, quando a gente pega um médico que nunca trabalhou e fez residência, terminou com 29 anos e começa a trabalhar e quer recuperar o tempo perdido. Ele vai fazer plantões de 18 horas, fica 24, trabalha em 2, 3, 4 hospitais. Chega um momento que ele está falando, bom, estou conseguindo reverter o dinheiro que eu investi, o tempo que eu investi, só que, de repente, ele começa a ficar irritado, ele começa a não querer mais atender paciente, ele começa a negligenciar o próprio trabalho. E ele acha que isso daí as pessoas que estão de fora acham que isso daí é realmente uma negligência. Não, ele pode estar desencadeando uma síndrome de burnout, né? Ou uma estafa muito grande. Bom, e pra gente fechar, a síndrome de burnout não é frescura. Não, nenhum tipo de característica que venha da saúde mental é frescura, e é muito importante você falar isso. Hoje as pessoas elas tendem a julgar quem procura ajuda. E se todo mundo procurasse ajuda no tempo hábil, nós conseguiríamos até uma convivência melhor, né? A síndrome de burnout ela é considerada uma depressão. E a depressão também não é frescura. Nós estamos aí entrando no Setembro Amarelo, mês que vem.
aonde se fala tanto sobre suicídio, sobre muitas coisas da ansiedade, depressão. Então, assim, não negligencie a saúde mental. É isso. Bom, doutora Larissa, obrigado pela sua presença aqui. Deixe seus contatos nas redes sociais. Fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente é um assunto bem polêmico até, Verdade. porque nós falamos sobre empresas, né? O cuidado e a responsabilidade social. Para quem gostaria de acompanhar, né, as matérias, eu tenho o Instagram, Coach Gali Larissa, ou procurar Larissa Gali. E o telefone é 99224-4283, atendimento presencial e online. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Um bom dia para você. Muito obrigada. Agora, 7h55, vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já. Estamos apresentando Difusora Notícias.